É isso aí, reclamers. Hoje, dia 5 de dezembro, começa mais um Reclame na Nova Brasil. Ô, Marcela Tavares, você tem alguma... Como é que se fala? Alguma receita para dezembro? Você anda cheia das simpatias? Isso eu aprendi anos de estudo com o João Bidu, que eu adoro, sou discípula dele. A minha simpatia é, meu amigo, em janeiro, se esconde, porque a dívida vem. Pelo amor de Deus. Que a gente gasta dinheiro em dezembro, não é, minha gente? Aí você pensa o que é um panetone, é um peru, que agora a gente não tá ganhando mais nada, né, Emerson? Faz tempo que eu não ganho nada. Antigamente ganhava aquelas Nem cestas com peru. Agora, a gente que não compra não para ver. E aí também tem o quê? Uma caridade que você quer fazer, né? Que aí você fica aquele espírito natalino e fala assim, gente, vamos ajudar as pessoas. Aí você se encalacra com você e com a ajuda que você dá, que é sempre muito bem-vinda, né? E os presentes também, que você quer impressionar a família para dizer que você é bem-sucedido. Eu ainda tô. Que eu quero humilhar assim, falar assim, quer ver como é que eu sou bem-sucedida? Vou lá, gasto tudo no cartão de crédito. Depois tô me lascando para poder pagar, né? Tem uma das entrevistadas hoje que vai explicar pra gente como é que Nossa, a gente nem faz fala, Emerson. pra pagar a conta. Você nem me fala, porque hoje eu quase não vim. Porque eu senti vergonha da minha vida quando eu vi quem vinha aqui com essas duas pessoas de peso, com um currículo invejável. Então vamos colocar elas na conversa aí? Posso? Preciso falar umas coisas. Primeiro, antes de apresentar a nossa primeira convidada, eu queria pedir desculpa à minha mãe. Porque eu sei que ela está assistindo. Mãe, desculpa. Um dia eu vou ser uma pessoa como essa nossa convidada, que é muito maravilhosa. Gente, olha só, presta atenção. Você que está assistindo a gente pela internet já viu as belezuras que a gente tem aqui na nossa frente. Agora, você que está ouvindo a gente pela Nova Brasil FM, presta bem atenção quem está aqui na minha frente. Gente, olha, ela tem 24 anos de idade. Pasmem, tá? 24 anos. E ela é apenas empreendedora, mãe, escritora, mentora e influenciadora. Agora, você acha que tá tudo bem? Então tá, deixa eu te contar uma coisa. Ela criou o seu primeiro negócio aos 12 anos de idade. Emerson, o que você estava fazendo aos 12 anos? Eu tava descobrindo meu corpo. Gente! Eu era uma criança. Que ótimo! Eu, com 12 anos, ainda assistia a Liana. Ainda fazia as coisas com a tesoura sem ponta da Liana. Mas olha, gente, é sério, 12 anos. E eu não vou falar mais para vocês. Ela já foi reconhecida no ranking da Forbes, tá? Aquelas pessoas bem-sucedidas antes dos 30. Pois é disso aqui que eu tô falando. E, além de tudo isso, ela é pós-graduada em filosofia. Dentre suas iniciativas, ela é fundadora e CEO da Isabela Mate. Estou falando certo? Porque eu tenho uma pronúncia péssima. E do Imatize, e autora do livro Jovem Digital. Com muita vergonha que eu apresento a vocês, senhoras e senhores, Isabela Mate, uma salva de palmas! Mulher! Vou fazer uma correção no texto, porque eu Faz. fiz 25 anos dia 2 de dezembro. Parabéns pra você! E aí depois eu fui num evento que falaram que 25 anos é o marco do início do envelhecimento. Só que como eu tenho 2 filhos, eu falei, o meu começou antes, assim, sabe? De hormônios e coisa e tal. Mas é isso, tenho 25, Mas que evento foi esse obrigada. que falou um negócio pesado desse? Evento que fala de beleza, de bem-estar, o 25 anos é um marco, assim. Eles falam que é o marco do início da perda de colágeno e coisa e tal. Aí eu falei, mas eu já tava perdendo antes. Já tô fazendo coisa, sabe? Que a minha pele, depois de ter filho, já tava meio assim. Mas muito obrigada pela introdução, pela recepção. Obrigada Fico muito a feliz. você Espero por contribuir. ser tudo isso, né? Espero contribuir. Tô muito feliz nessa mesa aqui. Tenho certeza que vou aprender muito. Certeza. E do lado dela tá ela que é publicitária formada pela FAAP, tem uma vasta experiência no mercado publicitário, com passagens por grandes agências como a W Brasil, onde ela começou sua carreira na publicidade nos anos 90, Liu Lara TBWA e África, na qual trabalhou por mais de 10 anos e ganhou o Caboré ontem, como uma agência, melhor agência. Atendeu contas como Itaú, que ganhou o Caboré ontem. Também. Vivo, Natura, BRF. Marina Dainese. Marina Dainese, que ganhou também o Caboré ontem. Dr. Oetker, Folha de São Paulo, Embraer, Braskem, Condenest, Editora Globo, ou seja, é bem vasto esse portfólio. Hoje ela lidera o marketing do PicPay. É um grande prazer ter você com a gente. Cíntia, que também... A Cíntia... Como é que fala? Rachia, que também é formada em farmacologia. Vou achar que é verdade.
verdade. Vamos começar a Não, achar que é brincadeira, verdade. Não. Ainda Piada não, interna, né? piada interna. Quem sabe? E aí, ó, Muito bom. primeiro começar contando pra gente, Cíntia, como é que foi essa transição de agência para o marketing de anunciante? Como é que foi essa transição? Foi muito difícil? Cara, assim, eu acho que, enfim, eu sempre fui muito apaixonada desde pequena por construção de marca e por marca. Eu tenho uma história familiar que é engraçado de contar, que o meu tio, ele não morava em São Paulo, e quando ele vinha para São Paulo, eu era muito pequenininha. Um dia ele chegou e falou assim, nossa, mas essa menina, ela tem 3 anos, ela já sabe ler? Porque eu passava por todas as marcas, eu ia falando Guaraná, não sei o quê, nananã, e eu ia falando as marcas, e ele achava que eu estava lendo. Então, a gente brinca que desde pequena, desde criança, eu já tinha afinidade com relação às marcas. E aí, enfim, quando você vai crescendo, etc., você vai entendendo. A família sempre fala, é muito criativa, gosta de ter ideia o tempo inteiro. E foi uma coisa, acho que isso foi formando um pouco a minha cabeça no que eu queria ser. Enfim, fiz publicidade, trabalhei em grandes agências. E aí tem uma coisa que até um pouco assim sobre a questão da evolução profissional, quanto você tem que crescer mais, a questão até mesmo de envelhecimento, de amadurecimento, o que vai acontecer daqui para frente com relação à carreira. Eu comecei a olhar uma coisa assim, qual vai ser a minha evolução? Qual seria o meu próximo passo? Eu tinha passado mais de 20 e alguns anos da minha carreira em publicidade, em agência, e eu queria saber qual seria esse passo adiante. E o que fazia mais sentido para mim era realmente construção de marca, construção de negócio, desenvolvimento de negócio. E aí eu resolvi que esse rompimento, aspas, com a publicidade, ou mesmo comigo, deveria acontecer de uma maneira que a transição não seria tão simples. Então, eu resolvi pedir demissão e tirar um período sabático para poder entender o que seria esse próximo movimento de carreira. E aí foi que, 3 meses depois, eu já estava em conversa com o Banco Original. Fiquei super atraída pelo projeto, que era realmente falar sobre a construção de marca, e hoje estou aqui no PicPay, super feliz. Maravilhoso, né? Foi picada aí por esse segmento. Por esse segmento. E você, Isa? Olha, eu fui ler a sua bio. Eu já te conheço, lógico, né? Acho que é impossível uma pessoa não te conhecer. Mas aí eu fui me aprofundar na tua história. E aí eu li, né, que você começou com 12 anos de idade. E que você tinha uma veia ali criativa. Que você falava, gente, eu quero minhas roupas. Eu quero customizar meu uniforme. Porque esse uniforme tá com nada. E eu quero chegar na escola, as pessoas vão falar, nossa senhora, que perfeição. Fala, fui eu que fiz. Da onde foi que surgiu isso? Foi de uma Barbie? Ou você nem teve tempo de brincar de Barbie, porque já empreendia? Como é que foi isso, Eu gente? adoro que parece que eu era uma mini adultinha com terninho, né, com 12 anos, que Não, com a debatia tesourinha sobre na mão. assuntos. Não, não era. Eu era uma criança também. É que eu acredito fortemente, eu sou empreendedora, então eu falo que eu sou isso. Independente do negócio que foi, o meu primeiro negócio foi de moda, hoje tem negócio de educação, tem negócio de, enfim, publicidade, né, de outros ramos, mas por acaso foi moda, poderia ser qualquer outra coisa, que fosse uma oportunidade que eu tivesse como viabilizar ela para que ela existisse no mundo naquele momento. Então, eu gosto de falar isso porque tem gente que tem talento natural para uma área específica. Então, tem gente que já sabe desenhar desde pequena, ou gente que com 3 anos já reconhece marca, que tem essa facilidade. Eu sempre fui a pessoa que gostou de criar, que gostou de pensar em soluções, que enxergava... Sempre foi muito fácil para mim enxergar problema e oportunidade, muito fácil. E eu enxergava isso em tudo. Então, desde os 7 anos, era assim, ganhava um presente de pulseirinha de miçanga. Aí eu queria fazer a pulseirinha e queria vender em volta ali dos vizinhos, entendeu? E essa postura minha é o que, né, foi o catalisador para que chegasse no momento que eu enxergasse uma oportunidade de negócio, sem saber o que era negócio, sem saber o que era ser empreendedora, nem era o nome da moda, que nem é hoje. Isso ainda, hoje em dia né? é legal, mas antes eu era, sei lá, eu vendia roupa. Eu era a menina da calça, tanto que eu era conhecida assim, eu não era uma empreendedora brasileira, que nem hoje em dia falam. E o que aconteceu naquele momento foi assim, eu sabia, como uma menina de 11, 12 anos, eu só sabia que eu queria pertencer a um grupo, eu não queria ser a excluída, aqui não se encaixava, eu já era de Brasília e me mudei para São Paulo, então eu já tinha sotaque, eu era muito de subir em árvore e tal, e do nada eu entrei numa escola elitizada, que as meninas eram todas emperequetadas e coisa, e eu, peraí, eu tenho que me entrar nisso daí, eu tenho que pertencer. Eu tenho que pertencer, e aquela coisa tão forte na adolescência e pré-adolescência que é pertencer, principalmente no grupo de meninas, que é tão difícil, você tem que se encaixar em tantas caixinhas do que é o legal na moda, do que o jeito que você tem que
falar. Eu comecei a mudar o meu sotaque, falar porta. E meu pai, aqui não! Meu pai é carioca. Ele, aqui não, aqui é porta, aqui em casa. Então, eu queria só me encaixar. Dentro desse me encaixar, eu também tinha essa coisa de querer criar. E aí eu comecei a perceber, porque literalmente não tinha roupa. Até hoje, tem esse gap muito grande de moda para adolescente. Até hoje é muito difícil disso ser suprido. Ele é mais suprido por pequenas marcas de garotas que também estão envelhecendo, não no sentido negativo nem nada, mas você, quando está envelhecendo, você está amadurecendo. É uma transição. Para mim, era muito fácil na época, porque quando você é adolescente, você não tem a roupa casual tanto do dia a dia, você não tem tantas essas coisas de moda, você tem eventos sociais. Então, ou você tem um uniforme para a escola e aí você vai no shopping com os amiguinhos, ou você vai fazer uma festa de 15 anos. Festa de 15 anos, uma festinha no prédio. São eventinhos sociais para os quais você precisa de alguma roupa específica. Então, eu fazia roupas para mim, para esses eventinhos sociais. E quando eu falo eu fazia, não é que eu costurava. Sim, você tinha uma costureira, ideia. aquelas que faz bainha, sabe? Que é tipo uma portinha. A tia Antônia, né? Tipo isso. Aí eu ia e explicava, aí eu comprava um retalho de tecido, que era, sei lá, 1 metro, 2 metros. Aí eu queria tanto vestidinho pretinho, justinho, ela media em mim e tal, eu fazia. E aí, nesse momento, quando começaram amigas a perguntar, aí eu com essa cabeça de querer criar coisas e vender, não pelo dinheiro, mas pelo puro prazer de vender, que também é um grande privilégio, né? Que eu empreendi totalmente por vontade, zero por necessidade, é porque eu queria e eu gostava daquilo. Eu enxerguei, putz, dá pra vender. Vou falar que é da minha marca e vamos lá. Vamos e aí ver o que vai dar. minha mãe me ajudou muito na questão de ser um adulto, né? Porque eu acho interessante das pessoas saberem também que empreendedores mirins nunca estão sozinhos. Então, as pessoas acabam colocando uma cobrança muito grande nelas mesmas por verem empreendedores com 13, 14 anos falando que fizeram milhões. Sempre tem adultos por trás ajudando a orientar. Porque você não sabe o que é. Você não sabe o que é um business plan. Você não sabe o que é uma organização de planilha financeira. Você não sabe o que é um CNPJ. Você não sabe o que é um enquadramento, sabe? Você não sabe essas coisas. Mas eu fui aprendendo tudo na prática. E na época também não tinha o que tem hoje de facilidade de acesso à informação, conhecimento, gente que errou e acertou. Tipo, talvez eu nunca pudesse aprender com a Cíntia lá em 2011, 2012. Não tinha essa facilidade de aprender com as pessoas. Então, eu não conseguia nem fazer curso, porque eu tinha 13, 14 anos, eu queria fazer um curso de modelagem. Eu queria saber, tipo, fazer a modelagem das peças. Aí, o mínimo era 16. Aí, eu comecei a me emputecer com isso. Falei, então, agora eu vou fazer mais nada. Eu vou aprender tudo errando. Então, eu acho legal trazer isso para as pessoas saberem que não é só vou criar um negócio, deixa eu estruturar. Foi zero estruturado. Eu abri um MEI, depois eu fui... Foi super orgânico. Foi aquela coisa assim, com o que eu tinha na época, que era pouco dinheiro, pouco investimento, pouco conhecimento, pouco contato. Tipo, Mas tinha vontade, né? Mas eu tinha vontade e tinha algumas pessoas que poderiam. Então, foi de pouquinho em pouquinho, tanto que demorou 2 anos para abrir o e-commerce, o site. Porque eu não tinha produtos para ter um e-commerce. Eu tinha, tipo, sei lá, 10 produtinhos que eu fazia totalmente separado, vendia para umas amigas, aí vamos de novo, vamos investindo, até que eu tinha produtos para ter um e-commerce e aí, enfim. Aí o resto é história. Marketplace e foi embora. Eu montei um e-commerce, não foi um marketplace, foi um e-commerce de varejo de moda. E é muito engraçado, porque o e-commerce foi montado em 2012. E naquela época, eu não sei se vocês vão lembrar de uns 12 anos atrás, eu tinha que ensinar como que se comprava num site para as minhas clientes. Elas nunca tinham comprado. Hoje, pra gente, é tão intuitivo, você sabe que vai chegar na sua casa. Eu tinha que explicar ela, como assim eu vou pôr meus dados? Como assim eu vou pôr os dados do meu cartão? Quem disse que você não vai me roubar? Quem disse que você vai me entregar? Esse lance da segurança de dados... Aí eu falava, não, veja bem, eu vou mandar pelo correio. Eu tinha que educar, então eu tinha uma barreira tão alta de convencimento do cliente, que hoje também tem essa facilidade. E eu acho que as pessoas deveriam aproveitar mais as facilidades que tem hoje, porque tem mais concorrência, mas tem mais facilidade de você ter acesso, sabe? Então, enfim, esse é o começo. Eu sempre vou ser empreendedora, eu nem sei ser de outro jeito. Porque eu nunca tive a experiência, tanto que eu adoro ver gente de mundo corporativo. Meu pai é de mundo corporativo, minha mãe é concursada pública, ninguém era empreendedor, mas eu adoro ver porque é um outro mundo, é um outro universo, eu adoro aprender também. Mas eu sempre fui essa pessoa que queria fazer, então por isso que hoje eu tenho vários outros negócios, porque é esse drive de eu quero criar, eu quero fazer algo, não quero mais, agora eu quero fazer uma coisa diferente, uma coisa nova. E o desafio está exatamente em ter a resiliência de fazer uma coisa durante muito tempo, que é o que eu estou aprendendo, mas o início foi esse, não foi um dom divino, foi uma vontade de fazer, e com o que eu tinha... o que eu tinha na época, eu fiz o que dava, e aí o que dava começou a ser um pouco melhor, e enfim. Se estruturou. Exato.
Ô, Cíntia, e como que o PicPay, por exemplo, pode ser parceiro desses empreendedores? Porque a gente vê cada vez mais novas pessoas buscando o empreendedorismo, nem que não use esse termo, mas como é que uma instituição financeira como o PicPay pode ser parceiro nesse sonho? Então, o PicPay, ele nasceu para ser, né, enfim, quando ele nasceu lá atrás, ele nasceu para simplificar a vida das pessoas, de fato, né? Então, ele nasceu como uma solução para uma coisa que não existia. A gente fala, a gente tá, e é verdade, a gente falava sobre uma transação financeira que não envolvia dinheiro físico, não era cheque, não era cartão, era entre contas, era entre pessoas diretamente. E isso, a gente fala, praticamente foi o Pix antes do Pix, né? Ele foi bem antes do Pix existir. E aí, a gente não está falando só de uma junção, por exemplo, de um pagamento entre pessoas, mas pessoas e negócios. Então, hoje a gente fala, o PicPay, ele aumenta o poder financeiro de pessoas e negócios. Então, hoje a gente tem soluções, por exemplo, para você de e-commerce, como meio de pagamento, facilita o pagamento. Através do QR Code, você pode mandar o QR Code direto para as pessoas podem fazer o pagamento direto para a sua empresa, que é direto na sua conta. Segurança, né? Segurança, facilidade. Para você, Marcelo, por exemplo, que estava super preocupada com Pagar as dívidas. etc., a gente facilita isso para você. Você poderia ter aproveitado, com certeza, por exemplo, os descontos da Black Friday e aproveitar que você pode fazer um pagamento, usar o desconto à vista. E muitas vezes você tem um desconto super grande à vista numa loja, enfim, um e-commerce importante, e que você não tem aquele dinheiro na hora, mas você consegue aproveitar aquele desconto e depois você parcela no PicPay. Você pode fazer isso e você conseguir aproveitar isso e muitas vezes sai muito mais barato, você consegue trazer muito mais eficiência para o seu dinheiro do que se você fizesse um financiamento ou um pagamento ou se endividasse diretamente com a loja, por exemplo. Ou seja, eu estou criando minha conta do PicPay agora. Por favor. Mas, ó, por exemplo, a Isa falou que no início teve que ajudar a galera a entender como é que funcionava o e-commerce e tal, entender que existia segurança e tal. Existe o investimento de vocês, por exemplo, com esse trabalho, com essa introdução financeira? Porque, assim, existe um gap na sociedade brasileira, ninguém sabe lidar com dinheiro, né? A gente não aprende no colégio, ou você tem a sorte de ter em casa alguém que tem uma noção e consegue te passar, ou você aprende na cabeçada. Existe um investimento de vocês nessa parte financeira para a galera? Sim, a gente trabalha bastante em produção de conteúdo que ajude as pessoas a entenderem o que elas estão fazendo ali com o dinheiro. Então, e até em tudo que a gente faz, até em todo o investimento que a gente faz no PicPay, a gente procura uma solução que seja simples, que as pessoas consigam fazer de uma maneira segura, rápida e simples. Porque quanto mais você complica, mais difícil. A gente está falando, os brasileiros, eles têm pressa, eles têm necessidade de fazer as coisas com muita rapidez, mas eles precisam aprender isso com velocidade também e com segurança, principalmente quando você fala de investimento financeiro. Então, por exemplo, a gente tem os nossos cofrinhos. Você consegue colocar o seu dinheiro lá com uma facilidade. Você simplesmente, se você coloca, ele fica ali rendendo todo dia. E se você precisa tirar, ele cai direto na sua conta. E todas as outras soluções que a gente vai, conforme a gente vai evoluindo na produção, etc., a gente sempre explica isso didaticamente para as pessoas. A gente usa os nossos conteúdos, as nossas redes sociais, a gente contrata influenciadores para que eles possam ajudar as pessoas a entender e dar valor para o dinheiro deles. Agora, quando a gente fala PicPay, eu acho que uma das primeiras coisas que vem à nossa cabeça é reality show. Vocês sempre foram muito fortes no reality show, né? Ficaram muitos anos no Big Brother, tiveram com a Fazenda também, com o Banco Original. E como é que é esse retorno que vocês têm com o reality show? É realmente um boom? É uma coisa que realmente vale a pena? Vocês acham que tem realmente uma audiência muito grande, que o povo assiste e que tem um retorno para vocês com essa mídia toda dos reality shows? Sim, com certeza, sim. Acho que para as duas marcas a gente teve estratégias diferentes, né? Então, no Banco Original lá atrás, quando a gente fez a Fazenda, estava no momento em que as pessoas estavam muito em casa, então a gente usou o reality para explicar para as pessoas como ela podia usar a facilidade do Banco Original. O PicPay, ele teve um momento, acho que quando a gente olha a estratégia toda dele de crescimento, ele começa lá atrás como um pagamento entre pessoas, né? QR Code. E para a gente poder facilitar essa adesão lá atrás, eu preciso ter PicPay, você precisa ter PicPay. Então, a gente usou uma estratégia ali de member get member. Só que a gente precisava amplificar isso. A gente precisava, para que o negócio crescesse, ele escalar, ele precisa de escala. Então, para participar do reality show, que a gente acabou fazendo isso por alguns anos, ele ajudou justamente nessa adesão. Quanto mais o que a gente precisava era de awareness, que as pessoas soubessem o que era o PicPay. Então, no primeiro ano, foi muito sobre awareness, sobre aumentar a penetração do PicPay para uma base de clientes, e aí depois a gente foi
crescendo, evoluindo, introduzindo outros produtos. Então, essa foi uma estratégia muito feliz, ele trouxe muitos resultados. Então, hoje a gente tem milhões e milhões de clientes, então a gente tem um conhecimento de marca altíssimo, então o PicPay tem um conhecimento de marca de mais de 90% das pessoas conhecem o PicPay. E acho que, assim, se você me perguntar, funciona? Funciona muito bem. E funcionou muito bem para aquele momento da nossa estratégia. Que era uma coisa muito nova, o PicPay, né? Você olhava e falava assim, gente, mas o que é isso? Né? Que veio tão forte num reality show que ninguém tinha muita ideia do que era, porque vocês foram pioneiros, né? A gente foi pioneiro e era um negócio que realmente precisava as pessoas precisavam entender que aquilo era seguro e era fácil de usar. Sim. Que facilitava realmente a vida das pessoas. Para naquele momento, eles estavam fazendo uma transação como eles sempre fizeram. E teve uma questão também que foi extremamente forte nesse momento, que quando a gente entrou no Big Brother, a gente fechou o patrocínio. Toda vez que a gente fecha um patrocínio, a gente fecha antes, né, do ano. Então, a gente fechou um patrocínio para 2020, a gente fechou no meio de 2019. A gente não sabia o que ia acontecer naquele ano seguinte. É verdade. Então, quando a gente vai para o ar com o Big Brother e com o PicPay, foi um momento que também aconteceu. Além de você explicar para as pessoas que você podia fazer uma transação entre pessoas, você fazia isso sem contato. E foi num momento crucial, onde as pessoas estavam em casa, elas precisavam de algum meio de pagamento que pudesse facilitar o recebimento de dinheiro, que pudesse facilitar, por exemplo, o recebimento do auxílio emergencial. Então, a gente se preparou para que as pessoas pudessem, conforme a necessidade, eles foram fazendo isso. E foi uma ferramenta também super importante para ajudar outras pessoas, porque através do QR Code você podia fazer as doações. Sim. Então, a gente teve um momento em que esta solução ela ajudou demais as pessoas. Então, o Big Brother ele foi muito feliz, então, porque a gente conseguiu usar toda a potência que ele tinha. Acho que foi o ano também que teve mais audiência, né? Exato, a gente conseguiu usar toda aquela potência para que esse produto, para que esse serviço, eles pudessem realmente ajudar as pessoas no momento que elas mais precisavam. É que foi uma grande tragédia, a pandemia, mas que foi... Acelerou o digital, acelerou um monte de coisa. Claro que tem um lado ruim, mas acelerou essa Exatamente. Digital. Deixa eu só aproveitar aqui, o que essa pós-graduação em filosofia tem a ver com a tua não vida. tem a ver. Como é que ela te ajuda na prática? Porque eu quero que ela ajude a gente aqui também agora. É Que eu vou engraçado. anotar tudo aqui. É engraçado que na minha vida eu falo que eu sempre fiz o que eu tinha que fazer. E uma das coisas que eu sempre quis fazer era faculdade de filosofia. Só que eu acabei fazendo o que eu tinha que fazer, e não é tinha que fazer por obrigação dos pais, é até a gente acha que os outros têm uma expectativa sobre nós e a gente vai num caminho e tal. E aí eu fiz mídias sociais na Belas Artes, que foi um primeiro curso de marketing voltado para o ambiente digital, foi bem legal, assim, para mim. Eu tinha feito um pouco de administração, depois eu finalizei essa graduação. E aí, quando eu tava era assim, o pior momento racional para tomar a decisão de entrar numa pós-graduação de filosofia. Porque eu estava com uma filha de 40 dias, um filho de 2 anos. Então, 2 crianças, né, 2 bebês ali. E aí eu falei, por que não? 1 ano e meio, fazer uma Tranquilo. pós. Exato, por que não? E aí eu adoro esse desafio, né? Quando as coisas começam a ficar meio assim, cadê? Me dá um desafio aí, deixa eu criar alguma coisa, vamos fazer algo. E aí a pós-graduação, ela apareceu para mim da PUC ainda, e ainda tinha professores convidados que eu amo, né? Leandro Carnal, Clóvis de Barro. Então, assim, pessoas que eu admiro muito, além de vários outros professores também. E aí eu me encantei com aquilo. A pós foi online, então isso me possibilitou. E por que eu quis fazer? Com 14 anos, o meu pai me mostrou uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que é aquela palestra, você sabe com quem você está falando, sabe? Que ele fala dos bilhões, e chega. E eu lembro que eu olhei, e eu sempre me senti meio desajustada social, porque eu gostava de estar sentada aqui, a gente está conversando de um assunto, aí eu... Será que a gente é uma simulação ou será que a gente existe? Do nada eu jogava na roda. E aí criava uma treta filosófica e eu amava isso. E eu me sentia um peixe fora d'água porque eu tinha 14 anos. Não era papo pra... Entendeu? Não combinava. Não tava muito normal. Aí as pessoas falam assim, Isa, o que é? Aí eu ia na... Você é maluca? O que é? Aí eu ia, sei lá, cedo, na não. casa de amigas e ficava conversando com os pais das amigas sobre questões da vida. Então eu sempre me senti desajustada nesse sentido, mas eu sabia que era uma coisa minha. E quando eu vi, eu falei, isso
que é isso? Eu tenho isso aí. Eu tenho, esse treco eu tenho, isso aí. E eu me fascinei. Então, o Cortella, a gente fez recentemente um projeto juntos e pra mim, eu chorei muito, assim, no início da entrevista, que eu falei, eu não sei te explicar. Demorou 11 anos, mas eu estou aqui, sabe? 11 anos depois, estou aqui podendo discutir junto. Mas eu lembro que aquilo abriu minha cabeça e aí eu descobri o que era filosofia. Na escola, eu também tive disciplina de filosofia, porque o colégio que eu estava, eu podia selecionar entre humanas, exatas e biológicas, e obviamente fui para humanas. Eu sou totalmente artística, de pintar, escrever e tal. E aí, estando no colégio, eu me aprofundei e comecei a estudar e ler filosofia. Comecei a ler Sócrates, Aristóteles, os pré-socráticos, mas tudo por conta. E aí, na pós-graduação, eu comecei a perceber o quanto a filosofia me ajudava a ajudar as pessoas. Então, eu era aquela amiga psicóloga, sabe? Que todo mundo queria chegar com um problema e eu conseguia ajudar a pessoa a fazer ela pensar e chegar numa conclusão sozinha. E isso também me levou muito para o lado de educação, porque eu olhei e falei, existe um jeito de você estimular a pessoa a tomar a melhor decisão para a vida dela sem que você tenha que intervir e fazer por ela. E esse jeito é estimular ela a pensar criticamente, a fazer perguntas, né? Não só a tentar buscar respostas, mas a fazer perguntas certas e as melhores perguntas. E aí a pós-graduação veio para mim muito como uma concretização de algo que eu já fazia há anos, que era ler, mas de uma forma ordenada, organizada, ter prova, ter que estudar realmente sobre aquilo. E é muito, me realiza muito, porque foi na pós-graduação, inclusive, que veio muito o desejo de escrever o livro que eu escrevi. Que por conta da minha jornada, eu perguntava para as pessoas, eu sempre perguntei, quando eu sabia e estava escrevendo o livro, eu falava, o que você acha que é meu livro? Aí a pessoa, é sua história? Aí eu, pô, uma autobiografia, eu tenho 24 anos, nem comecei, deixa eu escrever, né? Tipo, quando eu estiver lá na frente. Deixa eu ver mais. Calma aí, eu nem sei, eu acabei de descobrir, calma aí. Empreendedorismo. Aí eu falei, eu amo, mas não é sobre isso. Sobre maternidade. Não é sobre isso. Sobre marketing, que também eu amo falar. Não é sobre isso. E aí, ele é como se fosse... É um livro que é explicando, sendo uma jovem de geração Z, que eu sou geração Z, explicando para outras gerações quem somos nós, obviamente dentro de uma bolha de jovens digitais, né, no contexto digital, mas falando assim, quem somos nós, por que a gente pensa como pensa, que contexto a gente foi criado, com, obviamente, pesquisas científicas que eu tive que ler inúmeras, tipo, eu fiquei até zonza de tanto que eu tive que... Nossa, E porque me incomodava isso, né? De outras gerações falarem, são descompromissados, são isso, são aquilo. E eu falando, mas calma, a gente tem outro lado muito adaptativo, um outro lado super revolucionário, um outro lado muito inovador, que também tem que ser levado em conta. A gente é ansioso? Sim. A gente é inseguro? Sim. A gente é menos resiliente? Sim, mas a gente tem uma outra força e outras potências. E veio muito. Então, assim, a filosofia, ela tá em tudo. Se é o amor pela sabedoria, pelo conhecimento e a arte de fazer perguntas, ela te ajuda em tudo. Ela te ajuda no relacionamento amoroso, de você saber que perguntas fazer ou como se relacionar, como né, tipo, entender mais o que o outro diz, saber ouvir. Assim como ela te ajuda, eu tendo essa veia empreendedora, eu sou muito prática. Então eu ficava, e aí, como que eu ponho em prática isso? Eu não vou ficar aqui confabulando, me perder os meus pensamentos e não fazer nada a respeito. Então, também me trouxe muito esse tato prático de como viver melhor, como tomar decisões melhores. Porque pouco se fala sobre isso. A gente vive muito a vida e a gente para pouco para refletir sobre a vida que a gente está vivendo. Então, às vezes, a gente passa um ano ou anos angustiado sem em nenhum momento parar e se perguntar se esse caminho que a gente está é o caminho certo para a gente ou não. E precisa de muita coragem para sair do caminho quando você... Pra se reinventar, né? Muita coragem, mas é necessário. Então, a filosofia me ajuda muito a não só fazer isso na minha vida, que eu mudei, assim, esse último ano, parece que nasceu, eu descobri que tinha uma Isabela ali dentro, que eu nem sabia que existia. E me ajuda a fazer isso com outras pessoas, seja através do meu podcast, ou dos conteúdos, ou do meu livro, enfim. Então, a filosofia, ela me ajuda a ajudar os outros a tomarem melhores decisões na vida deles, de uma forma não tão professoral, mas de uma forma assim, eu também sou humano, e isso me ajudou, talvez te ajude, espero que ajude. Então, eu acho que filosofia está em tudo, sabe? Que maravilha. Cara, e assim, com 2 filhos... Vamos ter que ir pro intervalo Mentira! Agora. Já... Nossa, mas tá passando que tão sobra rápido. Pela maturidade. Emerson, mas aqui a gente... Lembra que a gente conversou com a Carol semana passada, que a gente falou sobre relacionamentos abusivos? Vou sair daqui e vou... Calma. Entendeu? Calma. 180 aqui, peraí. Calma, não é assim. Calma. Vamos pro intervalo agora. Para você que tá com a gente aqui no Nova Brasil, a gente vai ouvir a música Mídia, do
Lil Indy, que é o pseudônimo do Whindersson Whindersson Nunes pra Trap, que ele lançou um trabalho, acho que na pandemia, né? Um chama-disco, como é que chama? Ele é um cara que é bom em tudo que faz, né? Então, Impressionante, mano. Que Ele é vou um pintar, outro pinta cara bem. que é Vou cantar, influenciador pinta que tem bem. outras competências. A única coisa que eu acho que o Whindersson não é tão boa é pra arrumar o cabelo dele. Que tá um pouco... A gente tava falando um pouco aqui de como um parceiro bacana pode ajudar nos negócios, no caso, um banco, uma instituição financeira. O que o PicPay pode proporcionar com a sua plataforma, por exemplo, para os empreendedores? Por exemplo, no caso da Isabela, quando ela lançou a marca dela lá atrás, quando ela quis fomentar esse negócio, ela poderia abrir uma conta no PicPay Pro, no PicPay, e ela poderia até falar diretamente com os clientes dela, que já tivessem PicPay ou não, ela estimulasse eles, através dos Member, Get Member, etc., abrir uma conta. Ela consegue transacionar diretamente dentro do app, consegue falar com ele, direto com esse cliente, através das mensagens diretas, né? Como se fosse você pode fazer um chat, você pode conversar com o seu cliente dentro da plataforma. Então, o PicPay, ele proporciona tudo isso. Da forma como ele foi criado e concebido lá atrás, ele faz justamente essa junção entre negócios e pessoas, elas aconteçam de uma maneira mais prática. Estou falando para um empreendedor, um micro, mas hoje a gente já está desenvolvendo soluções que podem atingir outros empreendedores, como estava falando, sobre as soluções de e-commerce, etc., para você poder fazer os pagamentos. Então, assim, para quem está começando, como você começou lá atrás, essa seria uma solução. Ô, Isa, você teve muito problema para encontrar a plataforma ideal? Uma coisa que eu aprendi durante os anos e que muitos empreendedores, quando estão no começo, não se atentam, você tem que entender que o seu negócio não é só o produto que você está vendendo ou o serviço que você está vendendo. Existem outras áreas do seu negócio que, se você não olha para elas e não compreende elas e estuda elas, você pode acabar falindo um negócio, não porque o seu produto é ruim, porque o seu serviço é ruim ou porque você não tem a quantidade necessária de clientes. Mas muitas vezes, uma coisa que eu demorei muito para aprender também, porque eu era adolescente, né? Eu fui entender isso depois. Quando você não olha para o financeiro do seu negócio, para uma precificação correta, você às vezes vai entrar no prejuízo no seu negócio por vender muito. E dentro de precificação, uma coisa que as pessoas não sabem é o meio de pagamento. São tanto as taxas de meio de pagamento, quanto o quanto ele te ajuda a fazer venda. O quanto ele vai te ajudar a ter um relacionamento próximo com o seu cliente. Um meio de pagamento pode ajudar você a reter um cliente, mas ele ajuda você a atrair um cliente também, não? Também ajuda, porque se ele é fácil, tem um negócio assim, principalmente em e-commerce. Se você tem um checkout difícil de ser feito, você perde muita porcentagem de clientes só no checkout, porque a pessoa desiste, ou porque se está demorando para ela conseguir finalizar uma compra, que muitas vezes é efetuada com uma integração entre o meio de pagamento e a plataforma de e-commerce, se ele está demorando, qualquer coisa pode acontecer. A gente vive numa era de muita distração. Então, às vezes, a pessoa não é que ela não vai finalizar a compra, não é que ela não queria, mas ela está finalizando há tanto tempo, ao invés de ser aquela coisa rápida, eficiente, ela está há tanto tempo colocando tantos dados, fazendo tanta coisa e não fecha, e aí às vezes cancela, que alguém liga para ela e ela esquece de fazer a compra. E se você não tem essa agilidade, tanto em efetuar a compra, você perde ali. Assim como, se você não tem um meio de pagamento que realmente quer te ajudar a impulsionar o seu negócio, você tem um meio de pagamento que não pensa no consumidor e no cliente desse meio de pagamento, assim como a Cíntia está falando do PicPay, que faz toda a diferença para o empreendedor, o que acontece muitas vezes é que você não tem um suporte ou você não tem nenhum meio de ter um contato mais direto com o teu cliente. Isso faz muita diferença, porque um dos indicadores que ajuda muito a você conseguir aumentar a margem de lucro do seu negócio, ou seja, ter mais grana que sobra realmente, porque a galera fala de faturamento, mas a gente tem que olhar a margem de lucro, é o quanto sobra para você reinvestir nesse negócio, sei lá. Eu trabalho com roupa. O quanto sobra no fim do mês para eu conseguir investir em uma nova produção de roupas, em funcionários, novos funcionários em áreas diferentes, investimento em marketing. O quanto sobra? Porque se não sobra, é muito difícil crescer esse negócio. E para sobrar, um indicador muito importante, por exemplo, é o que se fala de LTV, que é Lifetime Value, que é nada mais, nada menos do que durante quanto tempo e quantas vezes um mesmo cliente compra no seu negócio. E para que ele compre várias vezes, você tem que ter uma experiência boa. E a experiência, principalmente em e-commerce, ela gira muito em torno da facilidade de compra. Não é só no produto.
não é só no serviço. É na facilidade de compra e o quanto você tem plataformas e parceiros do seu negócio. Não é só o seu negócio. Então, se você escolhe mal esses parceiros, você acaba batendo em muitas paredes. Exato. E aí você fica exausto como empreendedor, tentando fazer um monte de coisa. E você só está aliado com as pessoas que não são as certas para que você consiga impulsionar esse negócio e ter mais facilidade. Então, eu valorizo muito hoje parceiros. Porque os parceiros são aqueles que vão te ajudar a ir para o próximo nível ou que vão te atrapalhar e não permitir que você vá. Então, escolher os parceiros, seja a sua plataforma de e-commerce, seu meio de pagamento, é essencial. E o quanto mais fácil ele for para você e para o cliente, provavelmente mais fácil vai ser de você efetuar compras e várias vezes a mesma compra ou compras diferentes para o mesmo cliente. Então, assim, hoje eu valorizo muito isso. De precificação também, você tem que olhar o meio de pagamento, o quanto ele está facilitando. Porque se ele não está facilitando, você está perdendo o cliente. Perder cliente é igual a você, muitas vezes, investiu para esse cliente vir e aí ele não está convertendo. Então, você está, às vezes, tendo prejuízo no investimento porque você não tem os parceiros certos. Então, assim, eu acho muito importante ter pessoas como você, Cíntia, que comunicam a marca, que vivem a marca, que tem e o marketing está muito ligado com não só a construção da marca, mas também olhar muito para o cliente, ser muito obcecado, né, pelo cliente. Completamente. Ajudar o cliente. Né, para poder oferecer. Mas eu acho importante ter pessoas como ela comunicando marcas e mostrando o que a gente quer, quais são os nossos valores, como que a gente te ajuda, porque muitos empreendedores não fazem ideia disso. E o que tem por trás de tudo isso, para você poder elaborar, ter soluções assim fáceis, a gente está falando de... As pessoas estão consumindo e estão comprando de vários jeitos, com bandas de internet completamente diferentes, né? Com produtos diferentes. Então, esse investimento tem que ser feito altíssimo em tecnologia e facilidade, para que realmente as pessoas tenham uma experiência com menos fricção possível. Porque é o que ela falou, senão você perde o negócio, você desiste. E o empreendedor também ter mais tempo em focar no que ele vai conseguir contribuir ao máximo no negócio dele. Porque às vezes fica lá o empreendedor tentando fechar a venda manualmente, porque não tem o parceiro correto. Aí ele fica tentando fechar manualmente, mas ele podia estar olhando para a estratégia do negócio. Perdendo tempo de estar Exato. fazendo outra coisa. Eu perdia muito tempo. E aí eu fui aprendendo a perder menos tempo para colocar onde que eu contribuo o máximo para o crescimento do meu negócio. É aqui. Então, quem são os parceiros que eu preciso? Deixou de perder tempo e começou a dedicar tempo, né? Exato. As escolhas que você toma são extremamente importantes para o seu negócio, né? Os sims que você dá, os nãos que você dá, os parceiros que você tem na jornada. E pouco se fala disso. Muito se fala do empreendedor. Mas pouco se fala dos parceiros que viabilizam a existência e o crescimento. Redor, né? Exatamente. Agora, Cíntia, em 2020, que parece que faz muito tempo, né? Mas foi ontem, o PicPay era uma coisa muito nova para a população inteira. Hoje, a gente já conhece, a gente já sabe como funciona, mas ainda tem uma parcela aí de pessoas que ainda tem uma resistência de usar as carteiras digitais e porque tem medo de golpe, essas coisas assim que a internet infelizmente trouxe, né? É a facilidade para... Inclusive, tomei um golpe ontem, depois te conto. O que foi? Conta agora. Menina negociando com o golpe, olha. Eu queria que você falasse assim para as pessoas que ainda não conhecem a fundo o PicPay, quais são as vantagens que ela tem ao entrar e abrir uma carteira digital no PicPay? Então, o PicPay hoje ele é mais que uma carteira digital. A gente começou como uma carteira digital lá atrás e hoje a gente é um ecossistema completo de produtos e serviços financeiros. Eu poderia até te dizer que a gente é mais que um banco. Então, você pode ter toda a sua vida financeira dentro do PicPay. Aí, tá vendo? Exatamente. Não sabia. Para mim era só a carteira digital. Exatamente. Então, você tem conta, você tem cartão, você tem empréstimo, você tem empréstimo FGTS consignado com garantia de veículo. Você tem... a gente acabou de lançar o cartão Black. Então, para os nossos clientes já estão começando a ter um negócio acesso assim, né? ao cartão Black do PicPay. A gente tem investimentos que não vão só, por exemplo, cofrinho, mas você tem CDBs. A gente agora tem CDB próprio, a gente tem fundos de investimento que rendem bastante, rendem bem. Existem outras facilidades que você pode encontrar e rendimentos extremamente rentáveis. Ficou meio redundante, né? Mas a gente tem... entendeu. Hoje também PicPay Benefícios, que é mais do que um vale alimentação, um vale refeição, você consegue fazer antecipação de salário. Então, assim, quando você olha para esse ecossistema, para esse universo, ele tem muita coisa. Você não precisa ter outro banco. Você consegue fazer tudo isso dentro do PicPay. Então, acho que quanto mais... as pessoas ainda, lá atrás, elas tinham
preconceito, né? Elas não sabiam o que era. É um receio, Não, né? receio, de é não que- ter é que aquela na- é que, na agência para verdade- ir lá reclamar Então, com o mas é que, na gerente. verdade, é que eu acho que, na verdade, assim, lá atrás, as pessoas tinham essa coisa, se eu só posso ter conta num lugar, porque era o banco, era um seu lugar, o seu dado estava preservado, o seu dinheiro estava guardado num lugar que chamava-se cofre. Hoje em dia, todo o teu dinheiro, ele está na palma da sua mão. Você coloca todo o seu dinheiro, todos os seus aplicativos, você tem todas as suas informações aqui no seu celular. Então, é o seguinte, hoje, essa facilidade, assim, tudo que a gente faz, óbvio, as pessoas vão atrás, ainda querem um banco físico? Pode ser, mas você não vai até o banco mais. Você fala com o seu gerente pelo WhatsApp. Você, Ninguém quer pegar uma mais fila quer pra pegar. pagar Então, alguma assim, coisa. qual é a Não, diferença? detesto. Não tem Tem que ir no lugar diferença. físico. E a gente está falando de uma plataforma que investe o tempo inteiro para crescer e fazer. A gente tem mais de 35 milhões de clientes. Nossa. Então, assim, a gente hoje, que são clientes que usam e transacionam o PicPay. Então, a gente está falando se em 2012, quando começou lá atrás, a gente estava falando de 50 milhões de pessoas que eram bancarizadas. Só no PicPay hoje tem 35 milhões. Então, assim, não é Nossa, pouca que boom, gente. né? É. Exatamente. Então, ainda acho que... A gente acha que as pessoas têm preconceito, mas todo mundo já tem conta no banco digital. Ela só precisa aprender a usar. Sim, é que eu acho que, assim, ainda mais o povo, as pessoas mais velhas, né? Acabam que não sabem muito mexer no aplicativo, ficam ali, mas eu preciso conversar com o meu gerente. Acho que é um pouco mais de receio, né? De não saber o que está fazendo, do que um preconceito. Porque hoje a gente já conhece, hoje o banco digital é muito mais fácil, você não paga muita taxa, né? Completamente. Aí você tem aquelas taxas absurdas de cartão. É o que a gente tá falando, facilidade. né? Facilidade, exatamente. Cara, ô Isa, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava falando do seu livro e eu fiquei pensando assim, você com 2 filhos, com uma vida super corrida, como que você Por que conseguiu? não escrever um livro? Você conseguiu parar Acho que eu para não tô falar fazendo assim, nada. vou escrever um livro. Onde Tá. você tirou tempo e foco, né? Porque para você escrever um livro, você precisa estar 100% concentrado ali. Não é uma coisa que você consiga fazer 2 coisas ao mesmo tempo, porque senão você se perde no pensamento. Como é que foi que aconteceu isso? Eu sempre quis escrever, sempre não, mas durante os 2 anos eu queria escrever esse livro. Eu tinha o título, O Jovem Digital, um livro que seja explicando a geração dos jovens e que consiga promover conversas mais acolhedoras entre gerações e que consiga fazer as gerações anteriores dessa geração Z, geração alfa, que é 100% nativa digital, de redes sociais, cresceu com o YouTube, cresceu com, né, tudo isso, que essas outras gerações consigam agir com base na compreensão e não com base no medo, que é o que eu vejo muito acontecendo. Pelo medo do desconhecido, pais extremamente, né, assim, controladores, ou no ambiente de trabalho, pouca troca, quando poderia ter tanta troca. Porque, por exemplo, se eu entrasse agora no PicPay, por exemplo, e tivesse a Cintia, eu ia querer muito aprender tudo que ela tem para ensinar. Porque ela tem muito mais experiência, ela tem muito mais vivência, ela já viu muitas coisas, talvez eu vá errar ainda, e eu nem tô vendo essas coisas. Então, e os jovens acham que não. Eu que sou a inovação, eu que sou o futuro e vice-versa, né? Tem os 2 lados. Então, eu sempre quis. Só que eu fiquei 2 anos, 1 ano e meio, quase 2 anos, que eu escrevia a página em branco. Sabe aquela primeira página? Aí eu começava a escrever. Eu achava que escrever um livro era isso. Baixava e aí lá eu Baixa uma entidade. Baixou e aí vou manifestar. E aí eu começava a escrever a primeira página lá, que bosta. Apagava de novo, página em branco. Tarará, que bosta, apagava de novo, página em branco. Liguei pra minha avó, porque eu queria fazer esse contraponto entre o que ela viveu. Minha avó, eu descobri muita coisa sobre a minha avó nessa ligação, que eu falei, me conta a sua vida. Eu descobri que o sonho dela era fazer filosofia. Olha que coincidência. Ela não pôde, porque ela não podia ser mais letrada do que o marido. E, enfim, tem 1000 histórias. Aí. E aí aquilo me tocou, enfim, tal, e não conseguia. Aí eu falei, cancela. Não é pra mim, tipo assim, eu não vou conseguir escrever um livro. E eu sou extremamente orgulhosa, então eu não queria que um ghostwriter escrevesse meu livro. Eu queria eu escrever meu livro. Eu queria olhar e falar, cada página aqui foi escrita por mim. E aí, beleza, aí fiquei nessa, desliguei e falei, cancela, não vai rolar. E vivi minha vida. Até que, em janeiro desse ano, eu recebi um convite de uma das maiores editoras do país, que é a Editora Record, que tem um monte de selo lá dentro, para eu escrever um livro com eles. Aí eu falei, eu tenho um livro. Eu só não consegui até agora. Eu tô há 2 anos e ainda não título. Eu tenho uma ideia. Quase tudo. Eu tenho quase tudo aqui. tudo. Eu tenho aqui, mas aqui eu não tô conseguindo. E aí, nessa reunião, foi quinta-feira à noite.
Olha como o empreendedor precisa de prazo. Ele precisa da água começar a bater na bunda para as coisas Pra virarem. funcionar. Porra, por quê, né, cara? Aí eu me lembro que eu fiz uma reunião quinta-feira de tarde. Aí ela falou assim, ó, a gente tem a conferência de todos os selos da editora na semana que vem. Então eu preciso que até segunda-feira, ou seja, 3 dias e meio, né? Até segunda-feira você me envie o book proposal, que é... Eu tive que pesquisar no Google, né? O que é um book proposal. Mas, assim, o book proposal, que é para que ele existe, para qual mercado, qual que é o tipo assim, a audiência que você vai querer chegar, né? Com quem você vai se comunicar, qual é o objetivo, blá, blá, blá. Escreva todos os títulos dos capítulos e os subtítulos de capítulo, que são os subtópicos. Um resumo de 10 linhas de cada um dos capítulos e o primeiro capítulo inteiro escrito. Em 3 dias e meio. Uau. Aí, o que eu falei? Deixa comigo. Já tenho, ei. Relaxa. Eu já fiz isso, eu faço toda semana isso aí. Ei, que isso? fácil. Minha vida é baseada nisso. Fala, "Ó, relaxa." Aí eu virei, desliguei e falei, obrigada, nós somos muito felizes e tal. Não, desliguei e falei, o que é book proposal? Aí comecei. Só que ela não sabe, a Raíssa. Depois eu falei pra ela não sabe, mas foi isso que me fez entender que eu consigo escrever não só um livro, mas quantos livros eu quiser e que existe método pra tudo. Talvez a gente ache que não consegue fazer algo, mas na verdade a gente só não sabe como fazer esse algo. E eu acho que isso mudou muita coisa na minha vida. Não é que eu não sei, é que eu não sei o como. Não é que eu não posso ou não consigo, eu só não sei agora como fazer isso, eu tenho que descobrir. E aí eu descobri que existe método pra escrever. Eu entreguei, domingo à noite eu terminei, eu colocava meus filhos pra dormir, ficava de madrugada lá escrevendo. E aí, domingo à noite, eu finalizei tudo, enviei pra ela. Falei, ó, espero que esteja bom, nananã. E aí, ela apresentou pra conferência e eu tinha até junho pra entregar o livro pronto. E aí, minha vida acontecendo. E aí, é filho que fica doente 2 semanas, aí o outro fica doente junto. Aí, 4 empresas precisando muito de mim, porque nenhuma das empresas ainda é 100% independente sem mim. Ainda precisa muito de E a mim sua ali. cara, né? Exato, ainda precisa muito de mim e conteúdo e, nossa, enfim, um monte de coisa. E aí eu lembro que teve um período de março até abril, fevereiro, março, abril, maio ali, que eu não escrevi nenhuma palavra. E aí começou a bater água na bunda de novo, que era junho. Então eu tinha 1 mês e pouco pra escrever, eu tinha escrito 3 capítulos, eram 10, 11. Aí eu olhei e falei, licença que agora eu vou ter que escrever 6 horas por dia, todo dia. E aí eu lembro que na minha casa eu destinava todo dia umas 4 horas só pra escrita. Que era 2 horas, assim, de tarde e depois que meus filhos dormiam, mais 2 horas de noite. E às vezes eu ficava mais, se eu tava no flow, às vezes tinha dia que não ia. E eu tinha que fazer muita pesquisa. Então imagina que eu tinha que pegar um artigo científico em inglês, sem ser cientista, entender, decupar esse artigo científico, traduzir ele e ver onde que ele se encaixa pra eu conseguir contribuir com esse conhecimento científico no meu argumento. Punk. Cara, enfim, consegui entregar. Eu lembro que quando eu entreguei o livro pronto, tipo assim... Ai, meu Deus, entreguei ele pronto. Mandei o arquivo no Docs, né? Google Docs. Mandei o arquivo. Eu lembro que saiu um peso das minhas costas, que eu comecei a chorar, que nem uma criança. Parecia que eu tinha, sei lá... escalado o Everest, sei lá, não sei. Parecia que tinha nascido um filho. Eu chorava, meu marido, parabéns, amor. Eu ficava aqui, sabe assim, como se fosse o projeto mais importante da minha vida. E é muito louco que, com o Cortella, eu falei isso. De vários projetos que tiveram muito reconhecimento, que as pessoas falam, o livro foi o que eu chorei. Porque parece que é uma obra ali, né, que você concluiu e tal. Aí eu, nossa, entreguei, meu Deus do céu. Aí eu descobri que não acabou. Você ainda tem o processo de capa, de edição. Eu tive que reler meu livro umas 10 vezes. Tanto que o livro físico, eu nunca li ele. Porque eu já li tantas vezes ele antes. E, enfim, foi um processo muito louco, mas eu descobri isso. Às vezes, você que está ouvindo, você acha que você não é capaz de fazer algo. Muda esse pensamento para eu não sei como fazer esse algo ainda. Mas eu vou descobrir, porque hoje a gente tem tanta facilidade. Por isso que eu fico falando tanto de digital para as pessoas. A gente tem muita facilidade. Se você tem acesso à internet, se você tem um smartphone, se você tem um computador, enfim. Ou só o smartphone e acesso à internet. Você acessa qualquer informação. Qualquer né? Cara, informação, você vai para qualquer lugar, Você né? consegue criar uma audiência do zero, você consegue mudar a sua vida, independente de quem você seja. Hoje, com as plataformas de redes sociais, né, o TikTok, o Instagram, são plataformas, até qualquer outra, mas assim, são plataformas que você pode ser do jeito que você seja.
Você pode ser alto, baixo, homem, mulher, você pode gostar de plantas, você pode gostar de qualquer coisa e criar uma audiência em torno disso, e criar negócios e oportunidades para sua vida. Então, qual era a pergunta? Eu vou. Você tem que me parar. Vocês têm que falar, deu, Isabela, para. Não, Qual que era a pergunta? Não, era para falar do processo do seu Ah, business. então eu Sim, descobri isso. Eu descobri que existe processo. Esse foi o meu processo. E foi bem desafiador, mas eu acho que tudo aquilo que tem muito valor para você também te custa muito. Porque senão não tem. Se é muito fácil, ele não tem aquele valor tão grande. Então, foi muito importante, assim, para mim. E também despertou um outro lado. Falando de corporativo, hoje em dia eu ministro palestras corporativas. E uma das coisas que a gente notou que faltava no mundo corporativo que eu poderia oferecer, porque nem tudo que falta é algo que eu consigo, era falar no lado corporativo sobre essa questão de gerações. Como que a gente deixa as conversas melhores, como que a gente motiva a geração Z, tanto como colaboradores quanto como clientes, como que a gente aproxima, se comunica. Então, abriu outro leque, sabe, na minha vida que eu não sabia que tinha. E eu acho legal as pessoas também estarem abertas, porque às vezes no caminho vem algo inesperado, aí você encara o desafio e abre novas portas e novos caminhos e você descobre outras facetas de você mesmo que você não sabia que estavam lá. Outras habilidades. Exato. Né? Ô, Cíntia, e o que você acha, o que você considera que é imprescindível para ser um bom líder? Especialmente, a gente está falando da questão de gerações, você trabalha com milênio, com Z, e existem várias especificidades diferentes. O que você precisa para se fazer entender para todo mundo? Assim, um bom líder, ele tem que ter a capacidade de... Primeira coisa é ouvir. Um líder, ele nunca sabe de tudo. Ele tem que ser um bom maestro, mas ele não precisa saber tocar todos os instrumentos com perfeição. Ele precisa ter um bom ouvido, principalmente, para você poder fazer uma boa música. Boa orquestra. Uma boa orquestra. Então, assim, primeiro, eu acho primeiro, parabéns pela tua história. E até, ouvindo a Isabela falar, tem uma coisa do... É uma geração ansiosa, né? Então, você lidar com gerações que são mais ansiosas, com gerações que são mais agressivas, e essa geração mais ansiosa, ela não sabe lidar com essa... Né? Imediatista, ela não sabe lidar com essa cobrança. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa de mais tempo para criar e o resultado vem de jeitos diferentes. Então, assim, é saber lidar. Acho que um bom líder, ele precisa saber entender todas essas gerações. A gente está falando de 5, 6 gerações que convivem, às vezes, em empresa. Né? Hoje já são 5. Todo mundo na mesma empresa. Exato, todos na mesma empresa e marchando na mesma direção. A gente saber escutar e respeitar pessoas que são mais velhas que a gente, pessoas que estão no mesmo pace que a gente. Às vezes você pode ter chefes que são mais novos que vocês, mas entender que, de novo, essas coisas são complementares. Escutar o teu time, saber que entre eles também, eles têm muitas diferenças, muitas especificidades, mas fazer com que eles entendam também que eles trabalham num lugar, que eles bebem de uma mesma... Apesar deles virem de criações e lugares diferentes, eles estão todos em prol de uma cultura empresarial. Estão buscando as suas ambições, as suas carreiras pessoais. Então, a gente precisa saber respeitar isso e saber fazer com que todos juntos marchem numa direção que é em prol daquele negócio, em prol do desenvolvimento, por exemplo, no nosso caso, o desenvolvimento do PicPay. Então, assim, eu tenho pessoas completamente diferentes no meu time, completamente diferentes. Mas eu sinto que eu tenho um time muito completo. Eu tenho pessoas que são mais pragmáticas, mais planejadoras, tem pessoas que são mais sonhadoras. No marketing, a gente precisa de pessoas que são criativas. Eu não posso encaixotá-los o tempo inteiro, mas eu preciso também fazer com que eles remem numa direção. Então, assim, acho que um bom líder, ele precisa saber escutar, saber entender a sua equipe e fazer com que todos juntos marchem numa direção para poder fazer aquela coisa acontecer, né? Só um parêntese. A gente está falando de gerações, e eu lembrei um negócio assim, que a impressão que eu tenho é que talvez o etarismo esteja assim dando uma flexibilizada, porque eu digo assim, que até outro dia você não valoriza muito o profissional acima de 50 anos, 45, 50 velho. Sei, eu tenho a impressão que isso está talvez mudando um pouquinho. O que você acha? Ele não talvez precise mudar, ele tem que mudar. Tem que mudar, claro, porque quando você tem mais experiência, que você pode mais colaborar, o mercado acho que você não... É que existe uma coisa que até, assim, usando um pouco do contraponto do que a Isabela falou, cara, não foi só essa geração que nasceu digital. Ela nasceu digital. Agora, todo mundo vê se digitalizando e tendo que se acelerar muito rápido. E ter outras referências. Então, a capacidade também mudou. A capacidade das pessoas mais velhas. A outra coisa é o seguinte, se antes a gente estava falando de uma aposentadoria com 40, 45 anos, gente, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. O menor sentido. Então, assim,
as empresas, cada vez mais, elas precisam de pessoas, deste mix entre essa maturidade, e a gente precisa fazer, porque o nosso mercado, ele precisa de pessoas jovens, eles precisam de pessoas jovens de cabeça. Precisam de pessoas antenadas. Sim. É essa mistura. Então, não importa se essa pessoa jovem de cabeça, ele tem 19 anos, se ele tem 20 anos, mas ele tem 60. maturidade corporativa, se ele tem 60 e é um super empreendedor, tem muita gente que fundou a empresa com 60 anos, 70 anos. Né? Então, assim... O Roberto Marinho, a Globo, não foi assim? Pois é, então assim, olha o que é. Enfim, então acho que a gente precisa, acho que todos nós, acho que as empresas estão olhando isso, e acho que todos nós, principalmente no nosso mercado, no seu, em todas as outras coisas que a gente faz, é escutar isso e observar isso. Né? A gente tem que romper alguns preconceitos que também têm relação com essa questão do etarismo. Eu falo assim, eu sou bem mais velha que você, então assim, eu posso te dizer que assim... eu me sinto extremamente jovem, eu me sinto extremamente ativa. Eu sei que vou trabalhar por muitos e muitos anos, e até faço a piada, porque eu sou japonesa ainda por cima, né? Então eu vou durar muito tempo ainda. Então, E com a tem que cara estar muito ótima, bem, muito né? obrigada. Então, assim, a gente vai ter, né? Então a gente tem que lutar e acreditar por isso, porque senão nós vamos ter Não o quê? faz Uma sentido. população super envelhecida, economicamente, muita coisa para produzir e sem produzir. Não faz o menor sentido, né? Então a gente tem que abrir esses espaços. Uma coisa que eu descobri também nessa jornada é que o jovem digital, ele é um conceito que eu estou tentando desenvolver, porque é exatamente o que você falou. Ser um jovem digital não é ser novo. Ser um jovem digital é ser uma pessoa capaz de mudança, de adaptabilidade, de inovar, de Acompanhar criar, as mudanças, né? de não sentar, observar a mudança acontecendo e ficar sentado reclamando dela. E sem falar, eu quero fazer parte. Como que eu faço parte? Como que eu contribuo? E, de novo, e sem o estereótipo, porque não é porque ele é jovem da geração Z que ele é ele inovador. que Às ele é vezes nem inovador, ou que ele não é comprometido, que ele não Exato. tem esses objetivos como ela tem. E como outras pessoas também têm. Então, tem muito disso, sabe? E não é porque é uma pessoa 60 a mais que é uma pessoa que não vai ter ideias inovadoras, criativas, fora da caixa. Então, eu venho notando muito isso dentro de mundo corporativo. Cara, às vezes, quando termina a palestra, aí vem... Eu dei uma palestra que foi muito desafiadora, que era assim, 90% baby boomers, homens. E aí, eu lá, geração Z, menina, né? Cheguei lá e, no fim, os caras, pô, é muito legal isso, porque me ajuda a me relacionar com o meu time, com pessoas diferentes. Essas conversas são Caras fundamentais, né? Fundamental. caras, porque no caso foram homens baby boomers. Esses caras falando também, mulheres também tinham, mas eu vi os homens querendo também, tipo, eu quero fazer uma coisa diferente, eu tenho 60 a mais, eu tenho às vezes 70 a mais, mas eu sinto que eu não acabou pra mim, eu quero criar, eu quero Exatamente. contribuir. E Sim. isso é muito legal. E a gente vem por exemplo, eu venho de uma família onde meus pais trabalham ainda. A minha mãe se aposentou esse ano. Minha mãe tem 76 anos. O meu pai está hoje trabalhando numa obra. Então, assim, você fala, poxa. Então, assim, as pessoas têm que respeitar Produzindo essa capacidade de enquanto produção. Sabe? Maravilha. Eu tô muito triste. Também. Por quê? Deu hora, gente. Já acabou. Já Você tem tá noção? chegando no fim. Uma pena isso daí, viu? O estômago começa a... Chegou a hora do almoço, chegou a hora de acabar o programa, né? Eu achei demais. Você tem uma perguntinha para fazer, Emerson? Não, vai você. Não tem medo Não, dessa vai você. pergunta. Não, Vai você. é que, Não, vai você. Sempre no sei. final do Eu programa, sei que ele gosta. a gente abre um espaço para autoconhecimento. Vocês estão treinadas para isso. E aí a pergunta, deixa eu começar contigo, Cíntia. Depois dessa trajetória toda, profissional, pessoal, quem é você hoje? Que ponto que você está hoje da sua vida? Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que eu já estou na minha melhor parte da vida, sabia? Ótimo. Porque eu me sinto extremamente... Eu não tenho um dia que eu não acordo de manhã e que eu não aprenda algo novo. Então, eu vou trabalhar todos os dias aprendendo mais. Então, acho que eu estou na minha melhor fase, assim, profissional, pessoal. Então, Que coisa boa. feliz. E a senhora, filósofa? Eu tô numa fase da minha vida que... Eu até fiz um podcast esses dias porque eu fiz 25 anos. Eu falei quais são aprendizados desses Nossa, meus 25 praticamente anos. idosa, Nossa, né? peso. Tá muito Praticamente velho. muito. acabada. Mas eu vivo em anos de cachorro, porque com filho, você vai, né? Assim, é outra e com empresa e responsabilidade há muitos anos. Mas o que eu mais aprendi esse ano foi tão transformador para mim e que eu tô tentando passar isso para as pessoas é que coragem é você
escutar a si mesmo e tomar a melhor decisão com base no que você é e no que você acredita que é a sua máxima contribuição para você, para sua família e para o mundo. E parece muito óbvio falar isso, mas a grande maioria das pessoas vive uma vida que não é a vida que elas queriam. Elas vivem em caminhos com base nos outros, no que os outros querem para você. E se você não escolhe, você está tomando uma escolha que é deixar os outros escolherem para você o caminho que você vai tomar. Então, um grande aprendizado que eu tô tendo é, primeiro, aprender a dizer não, entender que o não, ele é tão importante quanto o sim. A gente olha muito para o que eu vou dizer sim, mas dizer não significa, e dizer não com clareza, significa escolher um caminho mais fiel a você. E meu marido odiou essa analogia, mas talvez vocês gostem. É assim, parece que eu tô descobrindo... Tipo, é que eu não queria pegar uma cebola, mas imagina coisas que tem muitas camadas, tá? É que a cebola tem várias, né, camadinhas. Mas imagina algo que tem muitas camadas. Eu sinto que eu tô começando a ver o miolo e o miolo sou eu. Eu tô descobrindo quem eu sou, porque antes era muito... E eu tô numa fase de autodescoberta muito grande, né? Principalmente como mãe. Que mãe eu quero ser, que profissional eu quero ser, que caminho eu quero trilhar. Tem tantas oportunidades no mundo de hoje que às vezes a gente quer agarrar todas e não agarra nenhuma. Às vezes a gente não diz não. Então eu tô nessa fase muito de tirar essas camadas que foram colocadas, né? É um professor, uma mãe, um pai, um amigo. A expectativa dos outros. Você é burro em matemática, aí vira uma camada. Aí você começa a ter a crença de que você é burro em matemática, você nunca vai ser bom naquilo. Ou você é, sei lá, você fala muito alto, aí isso vira uma camada e você começa a se retrair. E tirar essas camadas são dolorosas, né? Na hora que você vai tirar, dói. É tipo como se estivesse arrancando um pedaço de você. Mas, ao mesmo tempo, ficar mais leve e mais em paz em tomar decisões com base no que eu quero. Ah, mas e os outros? Tô numa fase meio caguei, sabe? Tipo, deixa. Tipo, os outros. E isso, pra mim, tem sido uma grande conquista interior, porque eu era essa pessoa de agradar, de querer ser boa o suficiente o tempo inteiro. E hoje em dia eu vejo que, cara, eu tenho que escolher poucas coisas pra ser muito boa, dar o meu melhor naquilo. E o resto, tipo assim... Tá tudo bem, eu não preciso ser, tipo, a mais, ter o avião, ser a bilionária. Tipo assim, eu não ligo muito pra isso. E entender isso é um processo de autoconhecimento, que é dolorido, mas é muito bom. É importante. Eu acho que todo mundo quer. Eu gosto de falar, tá? Então, assim, não, tá. é isso. Nós Tá estamos aqui no terminando o lugar pra programa, falar. Isabela e eu. Vamos lá, tá com tempo? Não, mas é... Muito obrigada, gente. Não, obrigado a gente. Acho que a conversa foi bem legal. Amei você, Daria pra Cíntia. gente ficar conversando Daria, mais esse né? restinho de dia, né? Opa! Daria. Muito Foi bom. muito bacana. Muito obrigado, Obrigada Cíntia. pela presença de Agradeço, prazer vocês. ouvir te conhecer também. Muito obrigado. Muito obrigado também ao pessoal da Mind, ao Alisson, Rafa Godinho, que está aqui com a gente, que ajudou a gente a trazer a Isa. Obrigado à Jéssica, da assessoria do PicPay, que ajudou a gente trazer a Cíntia aqui. Obrigado você, Marcelo. De nada. Você é fantástico. Obrigada a sei. vocês Você dois. é fantástico, obrigado. Obrigado a vocês que acompanharam a gente. Vale a pena reforçar que esse conteúdo continua no digital, continua no YouTube, amanhã está em todas as plataformas de streaming. E das 10 às 11 está nas redes, não quer? Na Nova Brasil. Nova Brasil. Tem que ter essa entonação assim, tá? No Brasil inteiro. Então tá bom, gente. Um beijo e até terça-feira que vem. Que vai estar mais perto do Obrigada. Natal. É isso.